Esse trabalho nosso, esse início, eu sempre agradeço assim, às equipes, porque todo um trabalho tem a equipe. Então, a importância do nosso trabalho é a equipe. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Deus. É bem importante assim, porque nós hoje utilizamos o nome de Deus assim vulgarmente. E se a pessoa observa, nós utilizamos como se ele fosse o nosso servo. Nós mandamos ele ficar com a pessoa, nós mandamos ele ir com a pessoa. Então, na nossa conduta, não tem uma veneração pelo nome de Deus. Tanto é que no segundo mandamento está lá que nós tínhamos que respeitar o santo nome em vão. Nós tínhamos que, no nosso dia a dia, desenvolver uma confiança naquele que vai ficar, naquele que está indo para outra localidade, que nós precisamos de recomendar para aquele que fica, ficar atento, atencioso, se ele vai cuidar do trabalho que ele está, se ele vai cuidar da moradia. Então, atencioso, aquele que está indo, recomendar para ele que não precisa dele ter pressa de sair da estrada. Ele pode continuar naquela estrada mais um pouco, mais ponderado. No começo era somente um, Deus. Tanto é que, através dos ensinos, a gente vai vendo assim que vem as informações que Deus uno. Então, antes era Deus uno. Depois, com a energia que existe e que existia, então ele separou uma parte sua para ir além da criação, para a criação. Porque, devido ao fato das irradiações serem fortes, e nós sabemos assim que o mais fraco atrai o mais fraco. Então as irradiações, para ficar fora de Deus, então ele sabia assim que se mandasse somente as irradiações, elas voltariam. Então a criação ficaria um eterno reinício, indo e voltando. Então ele separou uma parte sua para que ficasse na criação. Essa parte é o Filho do Homem, Emmanuel. Então essas irradiações ficaram. Depois, através dos milênios, com o os seres humanos desencaminharam-se. Então começaram a valorizar somente as coisas de matéria grosseira. Nós vemos hoje também que toda a referência que uma pessoa tem é da matéria grosseira. Dificilmente existe um perguntando para o outro como é que ele está entendendo aquela informação, aquela instrução que ele tem estudado. Nós não fazemos um trabalho assim. Nós perguntamos como é que vai aquelas propriedades que ele tem, aquele bem imóvel, aqueles imóveis. Nós não fazemos outra pergunta. Nós perguntamos para ele onde o filho dele está estudando, qual o desenvolvimento que o filho dele está tendo para a sociedade. Nós não perguntamos se o filho dele está tendo um desenvolvimento em ser nobre, polido, coerente, trabalhar numa condição assim que nós não trabalhamos sozinho. Aquele que trabalha como autônomo, ele tem que ir ter o produto dele. Então ele precisa do fornecedor, ele precisa do comprador, ele precisa daquele que vai prestar serviço para ele, ele precisa daquele que vai receber o serviço dele. Então a nossa vida, ela é uma harmonia, mas nós só fazemos perguntas de como ele se encontra na matéria grosseira. Então, a vida nossa, devido a este comportamento que nós estamos tendo há milhares de anos ou milhões de anos, somente voltada para a matéria grosseira. Então foi
aquela bondade do Criador, permitindo que uma parte sua, Jesus, viesse para a criação. E fica bem claro assim que nos ensinos de Jesus ele fala: saí do Pai e volto ao Pai. Devido ao fato de como Jesus, nas referências, nos ensinos que ele trouxe os ensinos como se estivesse, ou ele estando em cima. Então ele via o caminho que os seres humanos estavam caminhando. Devido a isso, ele viu que era necessário a vinda do Filho do Homem, para que pudesse trazer e desencadear o juízo final. Então, é Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Então, aquela trindade que sempre ouvimos nas escolas, nas igrejas, que o Filho de Deus, o Filho do Homem e Deus Pai. Então, essas referências, hoje nós sabemos assim, que o Filho do Homem é o Espírito Santo, é a lei, porque como na criação tem uma organização, e a gente pode observar assim, numa pequena escala, no escritório, na moradia, tem uma organização. Essa organização é física, é verdadeira, porque quando não tem muita organização naquele escritório, precisa de uma caneta, fica procurando a caneta. Em alguns outros lugares é comum a gente ver a caneta amarrada, porque vem um e precisa de fazer uma função com uma caneta, alguns metros de distância ele leva a caneta. Só que ele fez a função, agora ele tem outras responsabilidades, a caneta ficou lá. Mas onde precisa da caneta, não voltou. Então, a organização. Então, na criação, tem a organização. Essa organização também tem um tempo. Devido ao fato que nós caminhamos de uma maneira errada, então, na visão de Jesus, no conhecimento que ele tem, então ele transmitiu a informação que teria que vir o Filho do Homem, que teria que vir o juízo final. Então, devido ao fato dessa questão da organização e que tudo tem um tempo, tanto é que tem profissionais que trabalham somente para organizar. Então, naquela moradia, naquele escritório, então tem profissionais que trabalham lá uma vez por semana, ou mais vezes, ou todos os dias, como é o caso das pessoas que trabalham na limpeza. Então, organizando. Então, tudo tem um tempo. Aquela desorganização também tem um tempo. Porque entra um outro administrador, ou entra uma pessoa prestimosa e que gosta de organizar. Então, organiza. Então, na criação é igual. Essa desorganização que nós temos também tem um tempo. Então, o espírito humano na criação, ele tem um tempo. Isso é bem interessante assim. Numa pequena escala, a gente vê na moradia. O filho sai da moradia. Aquela empresa, aquele que não está organizando, que não está colaborando, ele tem um tempo. Então, o nosso caminho na criação também tem um tempo. Então, quando Jesus fala que virá um outro que não ele, e que ele saiu do Pai e que volta ao Pai, então quer dizer assim, se vai vir um outro, já veio. Que aqueles que estudam as profecias veem assim que veio o Filho do Homem e que trouxe o livro na luz da verdade. Que é aquela bondade que o Criador possibilitou. Uma parte dele vindo como Jesus de Nazaré, trazendo o amor. Os desinteressados, como nós somos, os espíritos humanos,
Então, pelo amor, não teve a compreensão. Então, tem essa coisa bem importante assim. Então, tem a dor, tem a mudança e tem o tempo. Então, cada um de nós tem o tempo. A gente vai observando assim que esse tempo, que é determinado pelo Criador, o espírito humano não tem o comando desse tempo. Assim como, por exemplo, os pais também não têm o comando dos filhos. Porque os filhos ainda apresentam novos. Então eles falam assim, não, eu quero fazer um curso em tal lugar. Mas você tem um curso aqui próximo? Ele diz assim, não, mas eu quero mesmo é sair da moradia. Então quer dizer assim, nem sobre os filhos nós temos o controle do tempo, achando assim que poderiam ficar na moradia mais tempo e eles determinaram. Então nossa caminhada pela criação é assim também. Essa caminhada, esse tempo não é determinado por nós. Então aqueles que terão a oportunidade de sobreviverem ao juízo final, tem uma coisa bem importante assim. A pessoa tem que ter uma estrutura dentro dela. Essa estrutura não é mais ou menos. E é bem importante assim. Nós achamos que temos fé. Nós achamos assim que podemos transgredir o segundo mandamento, que é não dizer o santo nome em vão. Nós achamos que podemos comportar assim, mas não podemos, porque tem a determinação, tem a lei, e que muitos sabem assim que tem o karma, e que muitos outros sabem também que tem o destino, e muitos outros falam que é a vontade de Deus. As determinações. Então, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Aquela referência que Jesus fala assim que pecado contra Deus Pai pode ser perdoado, contra Deus Filho pode ser perdoado, mas contra o Espírito Santo não pode ser perdoado. É a lei, é a determinação. Essa lei é bem firme assim, que aqueles que trabalham na agricultura, que eles têm um comando ali, se vai colocar uma semente de uma espécie ou se vai colocar a semente de outra espécie. Então o que acontece? Ele sabe que da semente que foi colocada, ele vai colher as espigas daquela semente. Isso é físico. Então nós não estamos acostumados a perceber o nosso tom de voz. O que nós fazemos é o que acompanha a nossa voz, é o que nós vamos colher. Então a pessoa pode achar assim que vai dar certo. Vai dar certo se ela fizer o plantio correto. Então vai dar certo. Se houve um descuido, ela tem que colher. Com o descuido ou sem o descuido. Então no início era Deus um. Tanto é que aqueles que saíram para ensinar os ensinos de Jesus não sabiam, porque eles não trabalhavam com Deus uno. Eles trabalhavam, porque na vida é bem importante assim. Muitas vezes a pessoa acha que ela fazendo ou tendo boa vontade é suficiente. Não é suficiente. É bem importante a gente observar assim uma criança pequena. Então, naquele dia de calor, o adulto ali que está na responsabilidade com aquela criança, ele põe uma cadeira e a criança vai mexer na água ali na pia. A criança quer mexer com vidros, com os copos, com a faca, o adulto não deixa. Porque ele sabe assim que a criança não tem a força que precisa de ter e o conhecimento da consequência se houver um deslize com aquilo que ele está pretendendo mexer. Como o adulto já tem a noção, então o adulto não deixa. Isso é bem importante assim. Então, a responsabilidade
que nós temos com uma criança em formação fica bem fácil assim. Porque quando a criança machuca, que está na responsabilidade do adulto, o adulto tem uma dor dentro dele. Porque ele sabe que descuidou um pouco. Isso é físico. Então o adulto evita. Mas para a nossa caminhada na criação, conhecendo os ensinos, e essa condição bem importante assim, devido ao fato de valorizarmos as coisas da matéria grosseira, o passeio, a convivência, os bens materiais, nós vemos assim que tem um transtorno. Porque de meu conhecimento, a pessoa tirou férias, ficou outra em seu lugar, e a pessoa recebeu as instruções daquele que vai sair de férias, mas começa a surgir muitas coisas que não foi instruído. Então ele chamou o empregador. O empregador verifica que está tendo muitas falhas. Aí o que acontece? Quando aquele daquele setor retorna, ele é mandado embora. Não justifica ter tantas falhas como está tendo. Na condição de matéria grosseira, é bem fácil a gente ir confirmando isso aí. Na condição da nossa vida interior, da nossa descuido, do distanciamento da luz, então o que acontece? Vai faltando a saúde dentro de nós. Porque a vida que nós temos e a vida que existe na criação, para aquela árvore que dá frutos, para aquela outra árvore que dá sombra, para aqueles animais. Então existe uma vida que vai vivificando diariamente. E a gente vê assim alguns produtores que cultivam, eles falam que tem 3 colheitas por ano, de espécies diferentes. Então o que acontece? Ele possibilita o solo a continuar tendo as propriedades. Isso é físico. Então para a nossa vida interna, nós tínhamos que ir fazendo um trabalho de ir verificando o que serve para nós. Porque nós vemos assim que é muito comum as reuniões de família. Não tem serventia. Ah, mas eu gosto desse, eu gosto daquele. Quando tem um aprofundamento, se a reunião é na moradia daquele patriarca, daquela patriarca, a gente vê assim que eles trabalharam a semana inteira para poder possibilitar que aqueles filhos voltem na sua moradia. Então, eles dão o alimento físico. Mas nós tínhamos que entender dos ensinos, porque tem um ensino bem importante que fala assim, que não só de pão vive o homem. Quer dizer que nós precisamos de uma outra substância, que é aquela reflexão bem importante do 3º mandamento, que é verificando como é que nós caminhamos nos dias anteriores. Isso é bem simples assim. Como é que nós estamos caminhando? Então aquela reflexão, para que nós tivéssemos saúde na velhice. Se nós não fizermos um trabalho assim, a pessoa fala assim, eu ainda sou novo. O que é novo? Então, porque se é novo, como é que a gente de vez em quando vê uma referência de pessoas com mais de 100 anos? Então, como é novo? Qual é o procedimento que cada um tem que ter? Porque nós conhecemos também pessoas que com menos de 60 anos largam o corpo de matéria grosseira. Então, como é novo? Agora, novo é quando a pessoa está trabalhando dentro dela e que ela vai desenvolvendo o saber. Então, a perspectiva da pessoa está no saber. Como ela se encontra e qual é o procedimento que ela está tendo para ser referência. Isso é físico. Se nós não estamos fazendo um trabalho de nos tornarmos referência para a vida, para aqueles com quem nós relacionamos ou para aqueles que venham nos conhecer, não tem significação, não tem nenhuma importância. Então cada um de nós teria que estar bem presente assim, que
aquela referência é bem importante. A pessoa vai para uma outra localidade, ela está na localidade A e vai para a localidade B. Ela tem que saber a via que ela vai pegar para ir para a localidade B. E ela tem que entender, sim, que se ela desvia, ela não chega na localidade B, ela vai chegar em outras localidades. E ela tem que ter dentro dela também as localidades intermediárias. Quer dizer, para voltarmos para o paraíso, nós temos que conhecer o caminho. As localidades intermediárias são os degraus da escada que nós temos que subir. Isso é físico. Porque se nós quisermos descansar, nós sabemos assim onde nós estamos, que ponto que nós estamos da caminhada que nós estamos fazendo. Deus um, que antes era somente Ele, depois uma parte sua, que é aquela condição bem importante assim. Ele teve que deixar uma parte sua com a criação, senão a força de atração dele, aquela energia que foi colocada para fora, voltaria. Então uma parte dele ficou. Esse é o sacrifício que ele fez, dando uma parte sua para a criação, Primeiro a criação primordial, depois a criação. Numa pequena escala, a gente vê uma mãe com muitos filhos, aqueles filhos que são bons, que não dão trabalho, aquela mãe não fica atrás deles. Aquele filho que dá mais trabalho, a mãe fica mais atrás daquele filho. Então é uma bondade, é aquela condição bem importante de tentar fazer o resgate daquele filho. A gente vê o Criador, a gente vê assim quando eles estão mudando o rebanho de localidade, de período em período, se eles estão deslocando esse rebanho, aqueles homens que trabalham assim, fazendo esse trabalho, tem um que é especial. Ele fica num determinado ponto, quando aquele rebanho está passando, ele vai contando. Se falta um, daqueles que estão transportando aquele rebanho, um sai para buscar aquele que ficou para trás. Então, o Criador porque na criação é assim, é reflexo. Então o Criador mandou uma parte sua, Jesus de Nazaré, fazer esse trabalho de trazer o amor, trazer o esclarecimento, para que os espíritos humanos pudessem voltar para o paraíso, porque a pátria dos espíritos humanos é o paraíso. Então essa bondade que o Criador nos possibilitou, e as referências bem importantes assim, de dizer que as referências que Jesus trouxe, de falar que saiu do Pai e volta ao Pai, e que viria um outro que não ele, o outro que é o Filho do Homem, que é a justiça, quer dizer assim, sempre trazendo a bondade, porque os ensinos que Jesus trouxe, ele foi a palavra viva. Como naquela época as dificuldades da escrita era maior, tanto é que os discípulos de Jesus não eram culturados. E ele teve esses discípulos especialmente para que não tivessem o trabalho de tirar as coisas erradas que até então nós recebíamos. Depois, os ensinos de Jesus, cada ensino de Jesus tornou uma religião. Mas cada espírito humano teria que lembrar assim, que tem um ensino que fala assim, que se a pessoa quer alguma coisa para a vida dela, ela tem que fechar a porta do seu quarto. Então, o que acontece? Acontece assim,
Um filho, se chega para o pai fazendo muitos pedidos, o pai fala um só. Vê o que você quer, eu vou te dar um só. Normalmente nós estamos falando de pessoas que estão equilibrando na vida. Então o que acontece? A mesma coisa, se nós queremos alguma coisa, nós temos que fazer uma seleção daquilo que vai nos auxiliar na nossa caminhada interna. Então, o trabalho que cada espírito humano teria que estar fazendo é ir vendo o que ele necessita. Se veio o Filho do Homem trazendo mais uma vez o livro Na Luz da Verdade, que é um complemento dos ensinos de Jesus, porque são uma complementação. E nesta complementação, a pessoa tem que lembrar assim, que são ensinos simples, é igual Jesus trouxe para nós. Todos os ensinos de Jesus são simples. Não faça o outro aquilo que não queres que faça você. Se eu tenho um propósito de sair daqui e ir para uma localidade, se eu vou desviando os meus pensamentos, os meus olhos, então eu não chego naquela localidade. Se eu pretendo voltar para a pátria do Espírito, eu tenho que fazer um trabalho assim de observar que o livro Na Luz da Verdade é como um corrimão da escada. Então a pessoa vai recebendo as informações e a gente vai confirmando assim, vai nos possibilitando uma clareza. Porque muitas vezes, para a nossa vida diária, nós falamos assim, eu tenho fé. Não, para a pessoa ter fé, a gente vai observando uma máquina grande. Nessa máquina grande ou nessa máquina pequena, tem muitos motores. A gente pode observar assim que tem muitos pequenos motores que vai dando andamento. E aquele profissional que cuida daquela máquina, porque aquele que trabalha com a máquina não é muitas vezes o que faz a manutenção. O que trabalha com a máquina, ele vê que está com um ruído diferente. O que faz a manutenção recebe a informação desse que trabalha com a máquina. Então o que acontece? O que trabalha com a máquina não tem fé. Ele tem o conhecimento que o ruído alterou. Aquele que faz a manutenção, ele trabalha de uma maneira que ele vê aonde está o ruído e onde ele pode ir, até onde aquela máquina pode ir. Porque nós sabemos assim que se acentua aquele ruído, vai trazer outras consequências. Então, na nossa vida interna, nós tínhamos que ter a clareza de ter o conhecimento, de trabalhar com lucidez para nós, de fazer a ponderação para tudo. Com o que eu vou falar, possibilitando uma condição que aquele que vai me ouvir fique equilibrado e fale somente aquilo que precisa de ser falado. O propósito da minha vida interna, porque fica muito trabalhoso se eu vou usando o meu corpo conforme eu quero. Conforme eu quero, eu vou danificá-lo. Depois, eu terei trabalho de usar esse corpo e darei trabalho para aqueles conhecidos, funcionários que convivem comigo, porque eles terão que me ajudar no processo de higienizar o meu corpo, no processo de alimentar. E é bem grave assim, porque quando nós atuamos na vida distante dos ensinos, não interessando pelos ensinos, dentro de nós a força que nos mantém vivo, que é a vida, ela continua. Só que agora, como eu desequilibrei, essa força continua equilibrando. Se eu não volto para o caminho certo, eu vou ficando sem saúde. E vou ficando numa condição sem poder usar o meu corpo. Isso é físico. Então, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo
Então aquela condição bem importante assim, que quando fala assim que pecado contra Deus Pai pode ser perdoado, pecado contra Deus Filho pode ser perdoado, mas contra o Espírito Santo não pode, porque ele é a lei, ele é o destino, ele é a vontade de Deus. Quer dizer que aquela organização que tem que existir. No caso do corpo físico, nós vemos assim que é uma organização, é um equilíbrio, porque desequilibrou, voltando para as coisas de matéria grosseira, desequilibradamente, desequilibra o corpo. Desequilibra, desvirtua a harmonia que existe. Então aquela bondade de Deus ter cedido uma parte sua, que é Jesus de Nazaré, trazendo o amor,